A paz do Senhor a todos. Esta é mais uma ministração em substituição ao culto de quarta-feira. Como não estamos fazendo com a presença dos irmãos um culto presencial, então é indiferente fazer na quarta ou na quinta. Por isso estou gravando na quinta-feira ao invés da quarta. O texto que vamos usar hoje é o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 10, versículo 9, combinado com o capítulo 19, versículo 11, e também passar depois para o versículo 20 ao 24. Vou fazer a leitura dos textos, vamos falar a respeito das experiências do homem com o Espírito Santo, falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, da experiência humana em relação ao Espírito Santo. O versículo diz o seguinte: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conhecia viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? Agora, a leitura do capítulo 19, primeiro o versículo 11, depois eu vou pular para o versículo 20. Lê só o 11, diz assim: porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Então, ler esse versículo para entender quando foi que se deu esse acontecimento. Na verdade, Saul estava procurando Davi para o matar, um ódio no coração. Então enviou Saul mensageiros, versículo 20, para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Esse é um momento de oração em que pediremos a necessária ajuda do Espírito Santo para dar andamento à ministração desta noite, e que tanto para aquele que ministra quanto para o que é ministrado, essa necessária ajuda se faça real neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, como é a tua promessa, pedimos que a pessoa do teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Que neste momento seja a tua vontade, ó Deus, o direcionamento, o norte da nossa bússola espiritual, aponte para o centro da tua vontade. Tudo aquilo que escrevi, essas laudas que trouxe para leitura e comentário, se tem alguma coisa que não deva ser lido, que o teu Espírito me faça passar por alto. E se tem alguma coisa que eu não escrevi, que o teu Espírito tenha liberdade para agir neste momento, e em nome de Jesus sejamos grandemente ajudados, e onde houver uma pessoa ouvindo a tua palavra, Senhor, que haja a ação do Senhor, o sobrenatural, para que receba a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A primeira coisa que nós vamos ver nesta ministração
é o contexto histórico, ou por que não dizer, como você vai escrever algo, você diz um breve histórico. Sabemos que o nosso primeiro texto se aplica ao fato histórico da unção do primeiro rei de Israel, ou seja, Saul. Todos aqueles acontecimentos foram preditos de forma minuciosa pelo profeta Samuel, e foi informado se tratar de um sinal de que Deus não abandonaria seu povo, apesar da decisão errada de pedirem um rei. Ficou claro que Deus ajudaria, como de fato ajudou nas guerras em que Saul foi comandante. Ajudou até mesmo naquela em que Saul desobedeceu a ordem direta de Deus de destruir Agag juntamente com todos os amalequitas. E isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, do versículo 8 ao 9. Já o segundo texto está situado em um período mais avançado, em que Davi já tinha sido ungido como rei no lugar de Saul. Então Saul o procura para matá-lo, sendo que nas duas ocasiões é dito que Saul teve uma experiência muito forte com a pessoa do Espírito Santo. No segundo texto, o ódio de morte está no coração de Saul e ele quer matar a Davi. Mesmo assim, ao entrar na reunião dos profetas, ele recebe uma manifestação do Espírito Santo. A última experiência parece ter sido mais impactante que a primeira, tanto que, olha só o versículo 24, ele também despiu as suas vestes, profetizou diante de Samuel e esteve nu por terra todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Os dois episódios deram origem ao provérbio que me parece pejorativo. É como se alguém dissesse: você agora virou crente também? Agora você é pastor também, sabe? É mais ou menos isso. Então não é um provérbio positivo, na verdade, ele tem esse caráter pejorativo. Saul está entre os profetas, esse camarada, né? O questionamento levanta a dúvida pelo conhecimento da vida pregressa e agora também a subsequente, que prova claramente a continuidade da reprovação na prática. Ninguém, nem historicamente, nem espiritualmente, tem Saul como referencial de homem cheio do Espírito Santo, apesar das referidas e verdadeiras experiências com ele. Cair no Espírito, rodar no Espírito, dormir no Espírito, rir no Espírito, etc. Nada é qualificador de filho. Então veja só, se você analisa esse contexto histórico, você vai ver que, mesmo no primeiro caso quanto no segundo, houve uma experiência impactante, né? E nem por isso hoje a gente fala: puxa vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo como Saul, né? Eu quero estar na graça como Saul. Ninguém quer, mesmo que seja referido na Bíblia Sagrada essa verdade desse acontecimento, esse impacto do Espírito Santo na vida de Saul. No entanto, ele não se tornou em referencial para o povo de Deus, tá? Da mesma forma, nos dias atuais, uma experiência com o Espírito Santo não é referencial de filho de Deus, tá? Então veja só, esse é o primeiro momento, o contexto histórico, ou breve histórico, que nós usaremos na ministração dessa noite. Em um segundo momento, nós vamos falar sobre receber do Espírito ou receber ao Espírito, ou receber o Espírito. Receber do Espírito ou receber o Espírito, com letra maiúscula. Tenho pregado ao longo dos anos que o mundo não pode receber o Espírito Santo e que somente o verdadeiro Filho de Deus o receberá. A base da afirmação é o próprio Jesus, que disse em João 14,17. Então, quando eu afirmo que só o Filho de Deus pode receber o Espírito Santo, é porque Jesus disse lá em João 17, olha, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, a base da minha afirmação de que o mundo não pode receber o Espírito Santo, de que só o Filho pode receber o Espírito Santo, é esse texto. E estamos nesse tópico falando sobre receber
do Espírito Santo, ou receber do Espírito com letra maiúscula, ou receber o Espírito com letra maiúscula. É uma bênção ser cheio do Espírito Santo. Não entendam a ministração de uma forma equivocada, pensando que se esteja desprezando experiências espirituais com Deus. Não. O objetivo é separar a manifestação sobrenatural de Deus com um impacto direto em uma pessoa presente em uma reunião da igreja, de uma vida em que o Espírito Santo não somente se manifesta de forma sobrenatural, mas também integra a natureza dos filhos, ou do Filho de Deus. Então é separar. Então o objetivo não é menosprezar, não é tratar com desprezo a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, mesmo porque a manifestação sobrenatural do Espírito Santo é algo maravilhoso, é algo extraordinário, não deve ser desprezado. Mas, entendendo com esse contexto histórico inicial e agora trazendo para os nossos dias, entender que uma pessoa pode não ser filho de Deus, ele pode não ser cristão de fato, e mesmo assim receber uma experiência do Espírito Santo. Ele não vai receber o Espírito Santo, mas ele vai receber do Espírito Santo, um toque do Espírito Santo, um poder, uma manifestação sobrenatural. É muito comum acontecer nas reuniões cristãs. Alguém entra em um culto onde o Espírito Santo está se manifestando de uma maneira sobrenatural. Essa pessoa sente aquele impacto, essa pessoa sente esse poder e ela pensa, eu recebi o Espírito Santo. E não é a mesma coisa. É isso que nós pretendemos fazer, separar essas coisas. Receber o Espírito Santo é muito mais do que uma experiência sobrenatural. Repito, não exclui tal experiência. É preciso que o Espírito Santo seja recebido, assim como na verdadeira conversão, alguém não só recebe de Jesus, ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, receber de Jesus não é a mesma coisa do que receber Jesus. Assim como receber do Espírito Santo não é a mesma coisa que receber o Espírito Santo. Tá? Isso não só nos dias que nós estamos vivendo, mas se você procurar na Bíblia Sagrada, você vai ver que isso aconteceu também. Hoje o mundo passa por uma crise espiritual sem precedente. Um número muito grande de pessoas correm para os templos querendo receber de Jesus. Poucos, porém, querem de fato receber o próprio Jesus. E isto não é novo, pois, se olharmos para a história, veremos que enquanto viveu aqui na terra, Jesus sempre esteve rodeado de multidões. Ele mesmo afirmou para aquelas multidões o que estou afirmando agora. Então, quando eu digo que as pessoas nos dias atuais correm para os templos, correm para as igrejas, só nesse momento de quarentena que não está acontecendo, mas os templos de certa forma estão superlotados. As pessoas buscam esse mover sobrenatural, buscam sentir esse poder, buscam estar no meio de todo este movimento, para receber alguma coisa de Jesus. Aliás, o que mais chama a atenção é quando você coloca uma faixa na frente da igreja, quando você passa em frente a uma igreja e você vê ali no título daquela campanha, o título de campanha são sugestivos. As 7 voltas em volta da muralha de Jericó, 7 preces poderosas, corrente para quebra de maldição, alguma coisa onde você participa daquele trabalho, daquela campanha, e você sabe que participando daquele trabalho, daquela campanha, vai receber alguma coisa de Jesus. Não que as pessoas estejam interessadas de fato em receber Jesus. Elas pensam assim, se fizer essa corrente, se fizer essa campanha, se participar deste trabalho, eu vou receber o meu milagre, eu vou receber a minha bênção. É mais ou menos por aí. Então isso que eu estou dizendo
que aconteceu no ministério de Jesus. Eu não estou teorizando, isso não é uma tese minha. Vou mostrar para você o próprio Jesus falando isso. Olha só, João 6, do versículo 24 ao 27. Ele que está falando, é Jesus que está falando. Quando, pois, viu Jesus a multidão, olha só, quando, pois, viu a multidão, eu li errado, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, então estamos falando de multidão, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então vem aquela multidão, assim como eu estou falando de multidões que afloram para as reuniões onde se fala do nome de Jesus, não para receber Jesus, mas para receber de Jesus. Quando aquela multidão chega, onde que está o mestre, né? Como que o senhor chegou até aqui? A gente estava te procurando por todo lado. Jesus olha para para aquela multidão que há algum tempo atrás, um dia atrás, tinha visto a multiplicação dos pães, onde com apenas 5 pães e 2 peixes, ele saciou a fome de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças naquele momento, uma multidão, e aquele pessoal fala: gente, não precisa trabalhar mais, vamos procurar ele, onde ele está, né? E Jesus, quando vê a multidão, logo diz: vocês não estão me procurando por causa de milagres ou coisas semelhantes, para que eu faça um milagre na vida de vocês. Vocês estão me procurando porque querem comer o do pão que eu multipliquei. Vocês querem uma comida que perece. Trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna, para aquela que permanece, a qual o Filho do Homem tem para dar. Ele está dizendo: eu tenho uma comida melhor do que essa que vocês estão procurando. E Jesus acertou, foi preciso no que disse, porque olha só, quando ele continua o diálogo no mesmo texto, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Então veja só, Jesus estava certo em dizer: vocês não estão querendo receber a mim, vocês querem receber de mim, vocês querem que eu dê pão para vocês, vocês querem que eu faça milagres temporários, milagres que resolvam o seu problema imediato. É isso que vocês estão querendo, vocês não estão me procurando. Qual é a vontade de Deus? Eles perguntam. A vontade de Deus é que vocês me recebam. Eles dizem: qual é o sinal que você faz para que a gente te receba, né? Não queremos, não te queremos, é mais ou menos isso. Não se refere a Jesus como Senhor, está buscando simplesmente saciar o seu momento, sentir algo da parte de Deus, sem querer receber e fazer a própria vontade de Deus. Depois de responder ao questionamento, ele foi abandonado por aquela multidão. Então perguntou a Pedro se os discípulos também queriam ir embora. Pedro disse, lá no versículo 68 do mesmo texto: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivente. Então, observem que sempre existiu 2 tipos de pessoas no meio das grandes reuniões. Quando Jesus vê aquela multidão, ele aperta, diferente da visão pastoral dos dias atuais, que quer simplesmente agregar, quer reunir, encher. Jesus, quando via as multidões, ele apertava. Ele simplesmente vai e fala: vocês não estão me seguindo porque querem
me servir, porque me querem. Na verdade, vocês querem receber da minha mão, é isso que vocês querem. E ele apertou de tal forma que a multidão começou a ir embora. Aí os discípulos vêm e falam: a multidão, vocês querem ir também? Aí Pedro responde: para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. E aí a gente identifica, no meio desta multidão, dois tipos de pessoas. Existem aqueles que querem receber de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então são pessoas que estão querendo receber de Deus, estão querendo receber de Jesus, estão querendo receber do Espírito Santo. E existem aqueles que querem receber a Deus, querem receber a Jesus e querem receber o Espírito Santo. Então, quando Pedro dá a resposta, Pedro está dizendo: para onde a gente iria? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Nós o aceitamos, nós o recebemos como o Filho de Deus. Nós temos crido. Nós não estamos simplesmente te procurando por aquilo que tu fazes. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Então, no meio das multidões do passado, da época de Saul e do presente, sempre existirá esses dois tipos de pessoas. Pessoas que querem receber de Deus, que querem receber de Jesus, querem receber do Espírito Santo, mas pessoas que querem receber a Deus, querem receber a Jesus e querem receber o Espírito Santo. É diferente, tá? E em um terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre experiência do Espírito, com letra maiúscula, vezes ou versus fruto do Espírito. Se você abre a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25, está escrito assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Eu vou ler mais uma vez todos esses versículos para entendermos a diferença entre ter experiência do Espírito Santo, receber alguma coisa do Espírito Santo e ter o fruto do Espírito. É diferente. Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. As experiências do Espírito, sem dúvida, são lindas, atraentes e desejáveis. E muitas vezes, até quem não é crente gostaria de experimentar um êxtase espiritual. Alguns denominados cristãos vivem de igreja em igreja procurando desesperadamente tais experiências. A história se repete. É possível conhecer pessoas que, apesar de uma evidência externa da manifestação do Espírito Santo, não seja de fato reis e sacerdotes. Do que estou falando? No meio das multidões e no meio dos movimentos, receberam do Espírito Santo, experimentaram o mover do Espírito Santo. E por que eu citei reis e sacerdotes? Porque Saul recebeu do Espírito Santo, mas entendemos que ele foi reprovado como rei. E aqui, citando nós como reis e sacerdotes, por Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 6, que diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia,
graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue lavou-nos dos nossos pecados e nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então veja só, receber do Espírito Santo, receber uma manifestação, um êxtase, alguma coisa, um poder que nos faça sentir. Aquilo não é verdade, aquilo deve ser fantasia, aquilo deve ser um negócio psicológico. O que é aquilo? Aquilo pode ser uma experiência genuína do Espírito Santo. A pessoa pode estar simplesmente num êxtase espiritual, como no êxtase espiritual estava Saul. Ele recebeu tanto que chegou a se despir das suas vestes reais. Ele simplesmente ficou por volta de quase que 24 horas, a Bíblia Sagrada, um dia e uma noite ele ficou ali numa experiência tão forte do Espírito Santo, tá? E no entanto, isso não mudou Saul. Saul não foi aprovado como rei, mas a minha Bíblia Sagrada diz que pelo sangue da nova aliança, pelo sangue de Jesus, nós somos comprados e Deus nos fez reis e sacerdotes. Então veja só, que depois dessa experiência, desse êxtase espiritual, nós, na nova aliança, como reis e sacerdotes no reino de Deus, nesta compra pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, precisamos manter essa escolha, precisamos entender que somos filhos e que não simplesmente estamos tendo uma experiência com o Espírito Santo. A verdadeira obra do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus não se mostra primeiramente e somente do lado de fora. Os filhos de Deus não recebem do Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo. Entendam isso. Os verdadeiros filhos de Deus não recebem do Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo. É diferente. E não é a mesma coisa. Quando Jesus disse que o mundo não poderia receber, não estava se referindo à experiência como a de Saul, mesmo porque muitas pessoas que são do mundo e que continuam no mundo já receberam do Espírito Santo. Só que todo aquele que recebe o Espírito Santo terá gerado nele a semente capaz de produzir o seu devido fruto. Então olha só, receber do Espírito Santo pode não mudar nada dentro de mim, mas se eu sou filho de Deus, o mundo não pode receber, mas o mundo receberá o Espírito Santo. Então quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo a semente capaz de gerar em mim o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Parece assassinato da gramática, mas está correto. É como se fosse uma mexerica, com vários gomos. É um fruto só, mas tem várias partes. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança são partes inseparáveis do mesmo Espírito. Se eu recebi o Espírito Santo, ele vai produzir esse fruto em mim, de dentro para fora. Então esta é a diferença de receber do Espírito Santo e de receber o Espírito Santo. Quando, como filho de Deus, e se você é um filho de Deus, você não só recebeu do Espírito Santo, mas você também recebeu o Espírito Santo dentro de você. O fruto do Espírito, que é com
no singular, o fruto do Espírito, significa dizer que é o Espírito Santo agindo dentro de você para produzir exatamente como aqui nessa ilustração, os gomos deste fruto. É um fruto só, você pega uma mexerica, é um fruto só, mas ali dentro tem vários gomos diferentes, né? Um maior, um pouquinho menor, é possível que um esteja mais doce e outro esteja um pouquinho menos doce, é possível que um esteja mais seco. Acho que você já teve essa experiência de pegar uma mexerica, né? A gente que é aqui do interior, eu que já trabalhei na roça muitas vezes, às vezes você descasca uma mexerica, está toda bonita, né? E por dentro o que acontece? Alguns gomos tem bastante caldo e o outro está meio que seco, né? O que acontece? Eu estou falando do fruto do Espírito, que vai gerar em nós essas partes, que é possível que uma esteja melhor do que a outra. É possível, por exemplo, que o amor no coração não esteja tão abundante como deveria estar. Mas se o Espírito Santo mora em mim, se eu recebi o Espírito Santo e não do Espírito Santo simplesmente, não foi só uma experiência, não foi só um momento, não foi só um êxtase espiritual, não foi só um agir que é maravilhoso, sim, é extraordinário, é emocionante, mas só isto não é suficiente. Se o Espírito Santo está morando dentro de mim, então essas características deste fruto vai aflorar na minha vida. Mais cedo ou mais tarde, o amor vai crescer dentro de mim. O amor vai crescer. A longanimidade, a mansidão, todos esses aspectos que nós colocamos aqui, que seria possível fazer uma pregação com cada um desses aspectos que colocamos do fruto do Espírito, tá? Então isto foi o que não aconteceu na vida de Saul, e é algo que me parece não acontecer na vida de muita gente que vive no êxtase espiritual em alguns momentos e fazem coisas e viram para lá e ri no espírito e dança no espírito e dorme no espírito e faz uma série de coisas, cai no espírito e caiu todo mundo, caiu, tudo bem, você estava lá. E aí, eu não estou dizendo que seja errado, veja só, não estou criticando, porque não foi genuína a experiência de Saul. Foi genuína, não foi só Saul não. Observa que quando ele está procurando Davi para matar, olha só o que ele tem no coração: eu quero matar esse homem. Ele manda aqueles soldados para buscar Davi, e Davi entra no culto. Os rapazes entram no culto, entram no momento da unção do Espírito, eles também recebem, não conseguem prender Davi. Vai uma terceira comitiva. Saul fala: não é possível, eu vou lá, eu vou pessoalmente. E quando ele vai, a unção está tão forte naquele lugar que ele mesmo é tomado pelo Espírito Santo e ele não consegue. Significa então, agora sim a vida deste homem mudou nada. A vida dele não mudou. Por quê? Porque ele está recebendo do Espírito Santo. Ele está recebendo de Deus, ele está recebendo bênçãos, ele está sendo abençoado. Não posso dizer que esse não tenha sido um homem abençoado por Deus. Tá? Deus lutou, Deus fez muita coisa boa na vida deste homem, mas no entanto, ele não recebeu o Espírito Santo de Deus, tá? Ele recebeu uma manifestação. Assim acontece nos dias atuais. É possível receber muitas coisas boas do Espírito Santo e continuar sendo Saul, mas não é possível receber o Espírito Santo e não se tornar um homem segundo o coração de Deus. Vou ler de novo. É possível receber muitas coisas boas do Espírito Santo e continuar sendo Saul, mas não é possível receber o Espírito Santo e não se tornar um homem segundo o coração de Deus. O Espírito de Deus vem em nome de Jesus, portanto, posso chamá-lo de Emanuel. Assim como Jesus foi um homem, mas a Bíblia diz que ele é Deus conosco. É isso que significa Emanuel. Alguém disse que é a junção de palavras que diz Immanuel, que é Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. Independente desta informação ser verdadeira ou não,
Emanuel significa Deus conosco. Jesus é homem, mas a Bíblia diz que ele será chamado Emanuel. Assim também, por fora sou apenas um homem, mas dentro de mim está o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Não tem como continuar sendo o mesmo Saul de antes. Não é possível receber o Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. Então, queridos, o desejo do meu coração é que todos que estão ouvindo esta palavra agora, estou ministrando primeiramente para aqueles que são membros da comunidade, estou substituindo a reunião de quarta-feira. Se não tivesse fazendo esta gravação aqui no templo, estaríamos no culto e estariam aqui os irmãos da igreja, para eles que estaria sendo ministrado, e o desejo é que eu esteja ministrando para quem é filho de Deus, e quem é filho de Deus tem o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo. Mas o meu desejo é que você que está me ouvindo, mesmo que você não seja ainda um filho de Deus, talvez tenha experimentado várias experiências, talvez tenha experimentado o mover do Espírito Santo de Deus, talvez tenha experimentado êxtase espiritual, mas a vida continua da mesma forma. O meu desejo, a minha oração é que você receba de verdade no seu coração a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receba não bênçãos de Deus, bênçãos do Espírito Santo, bênçãos de Jesus, mas que você receba o próprio Jesus, que você receba o próprio Espírito Santo, que você receba a Deus na sua vida. E aí sim, de dentro para fora, o fruto vai aparecer. Não é possível ser cheio do Espírito Santo, não é possível. Isso não é possível. Uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e continuar do mesmo jeito. Isso não é verdadeiro, isso não é receber o Espírito Santo. Ah, mas precisa ver como foi emocionante a experiência. Ele chorou, ele caiu de joelhos, ele falou em línguas, ele fez tantas coisas. Infelizmente, tem uma promessa de Jesus que parece se direcionar principalmente aos pentecostais. Nós que somos pentecostais precisamos tomar cuidado com isso, porque está escrito que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós fizemos maravilhas em teu nome, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. Então Jesus vai dizer abertamente: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida mudada por dentro, é Deus morando dentro de mim, né? E o fruto do Espírito, que em resumo está aqui: amor, alegria espiritual, gozo, paz. Tem gente que não consegue ficar em paz, só cria problema e briga em todo lugar que vai. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então que você receba esta palavra e que esta palavra, se você já tem o Espírito Santo, possa regar ainda mais essa semente e que você, em nome de Jesus, fique cada dia melhor de dentro para fora e que o Espírito Santo faça a obra a que veio na tua vida, no teu coração, em nome do Senhor Jesus. O meu desejo é que você não seja reprovado como foi Saul. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o sangue, a morte sacrificial, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Ó Senhor, também está escrito que o mundo não poderá receber, mas que nós receberemos o Espírito Santo. Ó, que a pessoa do Espírito Santo tenha liberdade para produzir em nosso coração, e eu coloco aqui em particular o meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o fruto do Senhor possa a cada dia, em todas as suas
dimensões, em todas as suas características, possam fluir em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome seja glorificado por este fruto, porque para isto o Espírito Santo veio, para isto eu recebi o Espírito Santo, e por isto, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Que cada um dos teus filhos sejam abençoados, e que cada um dos seus filhos, Senhor, que são de fato seus filhos, que já têm o Espírito Santo, sejam totalmente tocados pelo Senhor, a fim de que o fruto do Espírito venha crescer na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe, em nome do Senhor.